contato com pessoas de fora do estado e também se percebe o quão distante estamos chegando, o quão longe estamos alcançando a opinião das pessoas que convergem, que divergem, mas que nos ouvem, que nos acompanham. Eu agora, por exemplo, estava assistindo aqui o grupo Craques dos Microfones, os nossos amigos do Rádio Amantes. Eles publicaram o programa do último final de semana, em que o Magno fez, numa recuperação no Arquivo Guaíba, uma homenagem aos narradores Haroldo de Souza e Armindo Ranzolin. O Brasil inteiro, os veículos que tratam de radiojornalismo esportivo fizeram comentários e manifestações a respeito desse programa da edição do último final de semana. E assim é por vezes também com o nosso Ganhando o Jogo. O Ganhando o Jogo que está no ar é do Banco Banrisul, Pix Banrisul, cliente PJ, tem tarifa zero até 17 de fevereiro. Aproveite! A produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio tem o Luciano Vargas, nos transmissores o Adair Ávila e o Gabriel Nunes, a coordenação da Central Técnica é do Davis Rodrigues. Gosta de uma conversa esse Davis Rodrigues, tá sempre dando letra. Faz um dicionário, coloca teu nome, ô Davis. Um abraço para ele, tá lá na Central trabalhando agora. Participam a Ana Carolina Guiar, o Cristiano Oliveira, o Cristiano tá em home, o Silva está aqui, são dois Cristianos, o Carlos Guimarães também já está conosco. O Gutierrez Sanches também está aqui na redação, tá no estúdio B, não, Guti, junto com a Ana. Exato, tô aqui, bom dia. Muito bom, cada vez mais bonita a tua voz, Gutierrez. Muito obrigado. E tu cada vez mais tranquilo, mais sereno. Essa é a variação das personalidades. Cada um tem um cara que é mais explosivo, um cara mais falante, outro mais tranquilo. E essa é a dinâmica do programa, com essa reunião das diversas características de personalidade microfônica de todos nós. Oreste de Andrade, que gosta de uma perguntinha, tá também em home. Prepara aquelas perguntas hoje, meu padrinho. E o Luiz Magno. Fechamos então o quórum. O que tu tá rindo tanto aí, Guimarães? Como é que é, padrinho? Ô Zé, o Magno. E aí, tudo bem? Oi, garotinho. E aí? Tá tirando onda contigo, aí, padrinho. Dá um carteiraço nesse guri. E aí? Deixa comigo. O carteiraço que tá dando as perguntas do Orestes. E agora tá me envenenando contra ti, meu padrinho, viu? Não, eu tô sabendo, ele quer o veneno escorre da própria boca, depois sou eu. Ele quer manchar a nossa amizade. Quer nos complicar. Padrinho, não cai nessa que esse cidadão que está se comunicando contigo é um ofídio. Pô, mas que tudo isso. Escuta, padrinho, tu tá liberado, tu é o único que tem autoridade para perguntar o que tu quiser, para quem tu quiser. Fica à vontade. Muito obrigado. Bem. Mas, ô Zé, não, rapidamente, já que você falou na questão do Rádio Amantes, lá do nosso querido Rodney Brocanelli, claro, houve uma repercussão gigantesca, até comentava com o Carlos recentemente, desse programa do último fim de semana sobre o Ranzolin, sobre o Haroldo. Mas também faço justiça que outros programas eles também já haviam compartilhado, o programa sobre o Pedro Carneiro Pereira, sobre o Milton Jung, enfim, outros programas, eles também já deram essa valorização ao nosso trabalho e também ampliando, né, o alcance, principalmente para os companheiros de rádio de todo o país, né? Um abraço aí, mais uma vez. Nós somos dessa área, né, Magno? Nós trabalhamos nisso, nós somos narradores, o Carlos é mais do que isso, ainda é pesquisador, o Cristiano Silva é um apaixonado por rádio, compra aparelhos de rádio, gosta de fazer o rádio, gosta de ouvir o rádio, ouve emissoras brasileiras, emissoras do exterior. A gente entende um pouco disso e vive bastante isso. Nós estamos aí, esses são os três grandes nomes da história da nossa narração, né, com respeito a todos os demais. O Pedrinho, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Haroldo, o programa do Ranzolin e do Haroldo ficou maravilhoso, espetacular, foi um show, hein? Eu vou ser sincero, eu não ouvi, mas eu já separei para ouvir. Porque pode ouvir que a produção feita pelo Pedro Alt e a edição do Davis, maravilhoso. Maravilhoso trabalho. A gente não tem com os colegas que estão trabalhando momentaneamente microfones que são concorrentes nossos, a gente não tem nenhum outro sentimento que não seja o de admiração e respeito. Eu falo rotineiramente com o Haroldo Joaquim de Souza. É uma pessoa que não é distante de mim. Tá lá em Sertão Santana essa hora, aquele lindo daquele sítio da família lá. Capela de Santana. É ali perto Capela de Santana. É ali perto da padaria do Nestor Heinck, não é do Nestor, né? Há 35 anos tá alugada pros gringos, gente boa lá, né? É perto da família do nosso querido Nelson Lisboa. Eu acho o seguinte, ó. E o Joaquim nos ouve também. Ele também tem carinho por nós. É verdade. Eu acho que toda
experiência que nós, embora nós tenhamos bastante experiência também, cada vez que a gente ouve o Ranzolin ou o Haroldo, a gente tira subsídios positivos, a gente aprende alguma coisa, porque são fantásticos, né? Eu fico feliz que tu faça essa manifestação que é baseada essencialmente na tua humildade, Orestes, porque é o que eu penso exatamente. A gente sempre que ouve eles de novo, a gente aprende. No caso do Haroldo, nós estamos falando de um concorrente, de um companheiro, mas acima de tudo uma espécie assim de ídolo de todos nós, porque nós vivemos na nossa infância o sonho de ser um dia radialistas e nós na nossa infância já ouvíamos o Haroldo. O Haroldo quer narrar até os 80, eu peço a Deus que ele tenha essa... e sobretudo vocês, Zé, sobretudo você e o Orestes, vocês trabalharam tanto com... O Orestes não chegou a trabalhar com o Ranzolin, mas sim, tu trabalhou com o Haroldo por anos, com o Ranzolin por anos, o Orestes trabalhou muitos anos com o Haroldo, vocês tiveram a convivência e, claro, como ouvintes e também puderam acompanhar em loco, né, fisicamente o trabalho deles, né? Eu assisti um vídeo outro dia. Eu tive diversas histórias maravilhosas com o Haroldo, e uma delas envolve diretamente pelo seguinte, eu ainda na época da faculdade, tinha aquele projeto, tem até hoje aquele projeto Vozes do Rádio, que é muito legal, o projeto que foi capitaneado durante anos pelo Luciano Kleckner, na PUC. E acho que todos vocês já foram entrevistados e todos vocês têm página no projeto Vozes do Rádio, eu tenho, todos vocês devem ter. E quando eu era aluno, antes ainda de entrar para o mercado, eu fiz a minha... aí não era nem entrevista, era atualizar as antigas, porque algumas já ficaram defasadas. E aí eu tinha já ali uma relação com o Haroldo, com a Dubini, e fui atualizar dele. A primeira atualização foi logo no primeiro parágrafo, porque o texto que tinha feito era antigo, ele tinha apenas 7 filhos, tinha que atualizar para 11. E aí eu atualizei, e depois que eu me formei, eu liguei aí não lembro, acho que era já o Tércio Sacol que estava, não lembro, liguei para ele, Tércio, tem que atualizar de novo, já são 12, fez mais um. A Joaquina é a última, né? A Joaquina é a 12ª. Uhum. Bueno, com 11 filhos já dá pra ter um time de futebol, já dá pra parar, né? Bem, gente... 12 então, tem até reserva agora, tem técnico. Então, fizemos essa abertura, assim, um pouco fora do padrão que a gente fala de futebol direto, para falar de colegas, no bom sentido, porque nós queríamos dizer da repercussão que tem esse espaço, da repercussão que tem a Rádio Guaíba com os seus programas, não apenas no Rio Grande do Sul, mas fora do estado, o que é uma marca histórica da Rádio Guaíba. É um veículo de repercussão. Sabe que eu gostei do personalidade microfônicas. Essa foi espetáculo. Isso foi muito bonito. Foi bonito. Diversas personalidades microfônicas. Isso aí, cara, sei lá, podia ser uma coluna semanal, assim, em um jornal, aqueles da antiga, com serifa, personalidade microfônica. E aí com PH. Aquelas perguntinhas ping-pong, sabe? Uma praia, um perfume, um não sei o que. E aí a personalidade microfônica da semana. José Odoraldo Medeiros. Micropônica. Em 1988, tinha o troféu imprensa. Sim. E o Silvio Santos recebeu para entregar o troféu como programa do ano em televisão, o falecido Chico Anísio. E aí eles começaram um papo entre eles, muito interessante. E o Chico Anísio disse assim: lembras de quando nós participamos do concurso para locutor? E aí o concurso nacional. O Silvio Santos, claro, lembro. Aí você ganhou, né, Silvio? Não, mas tinha que ganhar mesmo, né? Você era melhor. E aí o Silvio Santos respondeu de uma forma muito inteligente, que o homem inteligente é aquele. Ele falou assim: não, foi bom para nós dois, porque aí eu segui uma carreira de locutor e tu foi além, seguiste uma carreira de humorista. Foi mais do que um simples locutor. E aí o Chico Anísio, mas tu também foi muito bem, né? Porque tu tem uma grande rede de televisão no Brasil inteiro. Eles são duas figuras, o Chico não tá mais com a gente, inteligentes. Só um parênteses, Zé. Que concurso, o primeiro foi o Silvio, o segundo foi o Chico. Pois é. Tu gostava do troféu imprensa, né, Magno? Eu gosto muito, você também, você não pode negar que você também acompanha. Ô Zé, foi a melhor imitação de Silvio Santos que o Magno já fez hoje, estava muito parecido. Fala, Cristiano, vamos lá. Eu prefiro quando ele fala do... Eu prefiro quando ele fala do R$500.000.
Mas olha só, rapidinho, eu sei que a gente tem bastante coisa para falar e o assunto das eleições do Inter é um deles, é um desses assuntos. Só para aproveitar, então, falasse um pouco do Canhão, que é o microfone da Rádio Guaíba, e é mesmo, e o Canhão, que é esse programa, para repassar, então, já coloquei nas minhas redes, mas as minhas redes sociais são um grão de areia perto do que é o Canhão da Rádio Guaíba. Tem muito sócio do Inter me procurando, imagino procurando vocês também, para relatar dificuldade na hora da votação. O Inter está escolhendo hoje, remotamente, né, por conta do que vivemos, o seu próximo presidente. E tem muita gente reclamando da demora no momento de autenticar, porque você ali entra na sessão, coloca a matrícula, enfim, e aí tem que receber um SMS para autentificar, para dizer que é você mesmo e tal, coloca o código do SMS para votar. E tem muita gente reclamando que está demorando nesse processo 15, 20, tem relato de cara que demorou 30 minutos e não chegou o tal do código. Ou pior, quando chegou, ele foi digitar o código e aí deu que a sessão foi expirada porque ficou tempo demais e tal. Então tem muita gente reclamando disso. Fica o seguinte recado, especialmente, ou nesse caso, diretamente para o sócio do Inter que vai votar. Não deixa para votar no final do dia, porque se esse problema persistir, pode acontecer de estourar o limite do horário e você não conseguir votar. Eu conversei com a assessoria do Internacional, na verdade questionei, né, sobre esses problemas que o Cristiano disse que os sócios estão relatados, também chegaram a mim algumas reclamações nesse sentido. A primeira resposta ainda foi que deve ser pelo fluxo, mas que a comissão eleitoral vai ser acionada para se manifestar, ou não, né? Não sei se vai se manifestar, mas a assessoria respondeu que vai perguntar para a comissão eleitoral o que tem acontecido. Eu conversei com o presidente da comissão eleitoral, Lauro Dornelles, sobre o problema da abertura. Ele diz assim, assembleia aberta às 10 horas, prazo de 30 minutos para quórum, para ter início a assembleia, e foi aberto às 10h30. Temos instabilidade na entrega de códigos SMS e e-mail, suporte trabalhando nisso. Então existe aí uma demanda, o suporte está tentando, suporte é a parte de TI, né? Disse o Lauro Dornelles, presidente da comissão eleitoral. Agora são 11h15, né? Não pode estar dando um colapso com excesso de acessos? 64 mil pessoas aptas a votar. Porque eu tô aqui com o Júnior Rabkoski. Na verdade são, desculpa, Gutierrez, mas 65.207. Eu tinha aqui 64.956. O 207 surgiu ontem, porque era 206, e como o Dr. Roberto Sigma conseguiu uma liminar para poder votar, porque ele até então estava impedido de votar, então ele virou o 207. Qual é o impedimento dele? O CAS não tinha o endereço dele, ele tinha débito em conta corrente da mensalidade. Aí deu um erro nos dados do Dr. Roberto Sigma e não estava sendo descontada a mensalidade. Então ele ficou sem condições de votar. Não tem o requisito legal. E aí ele entrou, ele foi no CAS. Na prática inadimplente, é isso? Sim, inadimplente. Ele entrou na justiça, pediu uma liminar que concedesse direito de voto e ele conseguiu. O Cristiano, a que horas tu achas que já teremos o resultado? 5h30, Conselho de Gestão, 6 da tarde, Conselho Deliberativo. A expectativa, em 2018, votaram 16.259 sócios, presencial e também por internet. Agora é só por internet. E a expectativa é que votem aí 20 mil torcedores, desse total de 65.207. Então, a ideia é, fecha às 5 horas, 5h30 já divulga quem venceu no Conselho de Gestão, se o Alessandro Barcelos ou o José Aquino. E 6 da tarde o Conselho Deliberativo. Vale destacar que para o Conselho Deliberativo são 11 chapas, mais de 1.500 candidatos a 150 vagas no Conselho Deliberativo. Tem aqui todas as chapas. Ó. E ela funciona da seguinte maneira, é percentual. De 1 voto a 10 mil votos, 15% é a cláusula da barra para ser ultrapassada. Se de 10 mil a 20 mil, cai para 12%. De 20 a 30 mil, cai para 10%. De 30 a 40 mil, vai para 8%. Acima de 40 mil votantes, cai a 5%. A cláusula de barreira para
o Conselho Deliberativo. 20 mil qual é a cláusula? 20 mil que é o previsto? De 10 a 20 mil é 12%. Se o Inter fosse um colégio eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, seria o 24º maior colégio eleitoral do estado. O Celso Busato, zagueiro do Pratense Nova Prata, lá no tempo da infância, que mora em São Paulo e é nosso ouvinte, ele está dizendo que não estão aceitando votos, o SMS não chega. Por favor, entre em contato, está pedindo ele. Ele é mais um que manifesta. Foi essa reclamação aqui que eu tinha citado, que o SMS demora para chegar. Tem ouvintes nossos que estão mandando aqui, marcando nas redes sociais, que o SMS, em alguns casos, está demorando meia hora para chegar. E o problema posterior é que quando chega, aí chegou lá o SMS, sei lá, 000. Aí tu vai lá, digita o 000, que é o teu código, e aí dá que a sessão foi expirada, porque tu ficou tempo demais no site. Esses códigos têm uma validade. Entrar de novo. Isso, e para sair e entrar de novo tem que esperar mais 15 minutos. Hernani Luiz Lussani está dizendo: eu estou tentando votar no site do Internacional faz 40 minutos e não consigo. Ele diz: eu sou sócio de Canoas, não recebo no celular e nem no e-mail o código de autenticação. Então estamos diante. Seria interessante até sócios que estão conseguindo votar, né, Zé, nos mandar se conseguiram com dificuldade ou foi fácil, até pra gente entender se não é geral, todo mundo com muita dificuldade, ou é fluxo mesmo de daqui a pouco alguns conseguirem. Seu Vilmar Machado diz: amigos, não digam com quantas mulheres o querido Haroldo tem 12 filhos. Que maravilha. Obrigado, Vilmar, obrigado. Bom, vamos ficar no assunto Inter, vamos ficar nessa questão. Mas ele mesmo fala, são 8. Não, acho que não, hein? Ele mesmo fala, por que eu não vou falar? São 8? Ele fala e leva na boa. Ele fala, por que não vai poder falar? Ah, tá, eu tô fazendo confusão. Ele leva na boa, leva na esportiva. São 8 esposas com as quais ele teve filhos, mas casamentos são mais, eu acho que 15, isso, né? Não, eu acho que é o contrário, eu acho que são menos. Não. Primeiro que dessas, nem todas são esposas, mas enfim, música, aí já não vem ao caso. Aquela música do Martinho da Vila foi feita pro Haroldo? Já tive mulheres e coisa. Mas não foi, mas serve. Deixa eu fazer um relato aqui também de como chegaram para mim também algumas reclamações com relação ao sistema, que é um sistema que se usa em várias coisas, né? É bem usual, qualquer bem comum. cadastro, qualquer coisa sigilosa, e costuma funcionar. Eu não sei se é um colapso de servidor, porque sempre tem esse tipo de problema, né? Eu não sei se suporta, não sei se houve uma preparação. Acho que houve uma preparação, sim. O contato está sendo feito agora com o presidente da Comissão Eleitoral, Lauro Dornelles, porque para explicar, né? Estava previsto para as 10. E estimar o prazo de solução, né? Para não comprometer o próprio processo. Eu acho que é uma questão operacional, mas também eu acho que é uma demanda que não sei, eu sou leigo nisso, sabe? Se alguém puder ajudar da área de tecnologia, né? Eu acho que é um processo simples, porque os bancos, às vezes, por exemplo, a gente teve agora no dia... Tá na linha? Lauro Dornelles, presidente da Comissão Eleitoral do Internacional, obrigado por atender aqui a Rádio Guaíba. Muitos sócios reclamando que não estão conseguindo votar porque está dando bug no sistema. Enfim, eu gostaria que você explicasse o que está acontecendo. Bom dia. Sim, bom dia Cristiano, bom dia a todos e todas aí. Cara, o que acontece? Nós abrimos a votação, só explicando no início, né? A votação estava marcada, foi divulgada para 10 horas, e até a gente assume aí que 10 horas foi a abertura da Assembleia Ordinária, que ela precisa esperar um tempo regulamentar aí de 30 minutos para a questão de verificação de quórum, etc. Por isso que ela abriu às 10h30. Bom, abrindo a eleição, cara, nós tivemos muito acesso simultâneo, e nós temos uma empresa contratada que depende tanto de operadora para entrega de SMS quanto de serviços para entrega de e-mail. E houve atraso, né, um acúmulo grande de acesso, houve atraso de entrega de e-mail ou SMS que é necessário para receber um código lá para finalizar a votação. O que eu peço agora, cara? Eu peço um pouco de paciência dos sócios e sócias para que eles possam, o pessoal do suporte foi acionado, então logo nós identificamos esse problema, e as empresas envolvidas aí, que são empresas de suporte técnico, né, elas estão trabalhando aí para normalizar o sistema de entrega de mensagens. Então, existe uma previsão de horário, de equilíbrio, se perto? Não, agora não tem como te dizer previsão de horário. Eles estão trabalhando desde 10h30 e pouco, que foi quando foi identificado o problema, né?
E aí, assim que nós tivermos uma coisa, eu posso fazer uma nova comunicação aí, mas a gente está trabalhando direto nisso para que possa votar. Tanto que eu tenho relatos de muitos que não conseguiram e muitos que conseguiram votar. Então, a gente, obviamente, fica sabendo sempre dos casos negativos muito mais, né? Tá, mas então é importante que você diga, se der para esperar, melhor. Mas dá para votar, dá para ir tentando e quem conseguir, excelente. Claro, sem dúvida. O sistema não está indisponível. O que acontece é uma demora na entrega de SMS ou e-mail para receber o código para poder acessar o sistema de votação. Mas o sistema está disponível, tu consegue logar. Agora, essa demora, obviamente, acarreta numa impossibilidade de voto, porque tu precisa desse código. Lauro, uma curiosidade, é o José Aldo aqui, bom dia. Claro, bom dia. Vocês estão vinculados ao edital que anunciou a eleição e as condições em que seria realizada, inclusive do prazo, horário do início e horário do final da votação. Isso. Se esse problema persistir no curso do dia, vocês têm poder, têm autonomia para prorrogar o tempo o termo final, o prazo final da votação? Não só queria te dizer, Zalda, agora eu estou em conversas aqui com a presidente do Conselho e a Comissão Eleitoral para a gente ver o que se pode fazer em relação a isso, se esse problema persistir, a gente vê qual é a atitude que a gente tem que tomar aí para, obviamente, não prejudicar mais os associados e associadas aí. A expectativa de sócio, o número é 65.207, né? Na verdade não, 64.956, Cristiano, para ser mais exato. Então tava certo o Gutierrez, viu? 64.956. E quantos vocês acham que vai votar? Que vão votar? Cristiano, é difícil, é um chute. Na verdade, a gente tem na última eleição, 2018, uma participação de em torno de 16 mil. Então, eu imaginava mais ou menos o mesmo quórum de votação aí. E o que mudou de lá para cá? Né, cara? Sim. O que mudou de lá para cá? O sistema continuou o mesmo? É o mesmo sistema, só que em 2018 nós tivemos pátio, né? Apesar de que pátio teve uma participação muito pequena nesse total que eu falei, né? Então, na verdade, é praticamente o mesmo número aí de votos online. E se o sócio entrar 4,55 no sistema para votar e demorar a cair, ele perde se passar das 5? Como é que funciona? Se mantiver o prazo de encerramento 17 horas, a partir das 17 horas nenhum sócio ou sócia consegue acessar o sistema. E então logo você tenha encerrado, ele não consegue mais acesso, né? Bom, então pelo que você está dizendo, existe uma possibilidade, você vai conversar aí com a presidente do conselho, de daqui a pouco, se persistir esta instabilidade do prazo passar das 5 e ir para mais adiante. Eu não cogitei essa hipótese, né? Mas é uma hipótese que tem se falado aí e a gente não pode descartar, né? A gente vai ter que avaliar agora o que se consegue fazer em relação a isso, Cristiano. E em mantendo o prazo, normalizou tudo, fica tudo legal, termina 5h30, já se sabe o conselho de gestão. Provavelmente em cima disso. Provavelmente em cima disso, 5h30, e nós temos aí mais um tempo para distribuição de votos, como eu expliquei, né? Eu expliquei há uns dias atrás, temos que redistribuir os votos das chapas que não obtiveram alcance da cláusula de barreira, né? Aí para o Conselho Deliberativo demora um pouquinho mais. Demora mais. Lauro, em condições normais de operação do sistema, em quanto tempo entrega a senha? Cara, em condições normais a gente está acostumado com tudo isso, né? A gente usa banco, a gente usa vários sistemas do Google, da Apple, de várias empresas aí, que tu faz a solicitação de qualquer transação, tu precisa receber um código para confirmar aquela transação, né? Aí é instantâneo. Geralmente é questão de minutos, né? Segundos, minutos, depende da operadora, depende da tua rede, depende de um monte de coisa, né? É um sistema semelhante a qualquer cadastro, qualquer cadastro, qualquer um. Tu vai lá, autentica, diz que não é robô, ganha o token, né? Exato. E depois o que chama atenção, Laura, é que aparentemente é simples, porque é um processo bem usual de internet, né? Processo usual, justamente, nós estamos dimensionados, estamos trabalhando há bastante tempo, as empresas envolvidas são empresas que trabalham com isso, né? Mas realmente houve alguma instabilidade aí que depende de variáveis que não estão, por exemplo, ao meu alcance agora. Então nós estamos trabalhando tecnicamente para ver se a gente resolve o quanto antes. Eu sei que é uma pergunta um pouco assim fora do habitual, mas se até a eleição o TSE sofreu com hackers, poderia estar acontecendo alguma coisa do gênero? Vocês estão preocupados com isso ou não?
Eu te digo que não porque existe todo um monitoramento na questão de acessos maliciosos, etc. e tal, e isso não está sendo cogitado no momento, não é isso. O problema é realmente na demora na entrega dos códigos em virtude dos sistemas das operadoras envolvidas aí nesse meio. Vou fazer uma pergunta de curiosidade mesmo. No Conselho Deliberativo a eleição levou 24 horas, né? 350 conselheiros. Por que para um cenário de 60 mil sócios são poucas horas? Eu te confesso, Cristiano, que a gente, quando eu assumi, na verdade, a cadeira de estar presidente da comissão eleitoral, essas definições, algumas definições já tinham sido tomadas, porque eu substituí o presidente que não pôde continuar na comissão. E esse prazo nunca foi discutido, na verdade, porque todas as eleições de todos os tempos, elas foram sempre por exemplo, 9 às 17. É um padrão, na verdade, desde sempre, né? Uhum. Então não se pensou, na verdade, nisso, ainda mais porque é um processo virtual e digital que a pessoa, em condições normais, leva menos de 1 minuto para votar. Uhum. Então, na verdade, não se pensou nisso, na verdade, né? Muito bem. Lauro, a gente vai conversando durante o dia aí para... Tá bom, tranquilo. Saber. Eu vou Valeu. pedir desculpa aí a minha pressa, mas eu tenho que atender outras coisas também aqui para que a gente possa tentar normalizar isso o mais rápido possível. Mas alguém já votou, Lauro? Sim. Sim, eu já votei, por exemplo. Várias pessoas já votaram, com certeza. Vai abrir teu voto aí, não? Não. Não é recomendável nessa hora. Tá bem escolhido. Tá bom, Lauro. Um abraço, Lauro Dornelles. Um abraço, bom dia. Presidente da comissão eleitoral que comanda a eleição do Inter desse ano de 2020, falou aqui para o Ganhando o Jogo. Olha, ele deve ter votado no Alessandro. Que trabalhou esse homem nos últimos dias não é pouco, hein? E que se incomodou. Ele assumiu o lugar do Mário Chaves, se eu não estou enganado, que era o presidente da comissão eleitoral, por motivos de saúde acabou saindo. Ô Gutierrez, tu tava certo, viu? Eu me atravessei aí na tua informação, acabei... 64.956. Mas é em torno de 65 mil, né? Muita gente, né, cara? Mas é que ontem o próprio Lauro tinha dito que era 65.206. Mas tá certo. E seria agora interessante se um colorado que já tinha votado com tranquilidade, que nada aconteceu, ligasse para vocês aí, desse o recado. Já liguei, já votei, não teve problema nenhum até agora, né? Acabou de falar o Lauro, que disse que votou e não teve problema. E só pra gente também trazer informação que a gente está monitorando as redes sociais aqui no próprio tutorial que foi publicado ontem ainda pelo Internacional, explicando como votar, e também nas outras publicações relacionadas à eleição, muitos sócios já mostrando, inclusive com prints, a finalização, né, do voto, agradecendo a participação do sócio. Então muitos aqui está bem dividido. Aqui o pessoal diz que conseguiu votar com tranquilidade desde que abriu as urnas, e é claro, algumas pessoas reclamando bastante que não estão conseguindo finalizar aqui o seu voto. A assessoria respondeu, claro que no fim a gente falou com o Lauro Dornelles, o esclarecimento é praticamente o mesmo, mas o que a assessoria do Inter informa é que há um gargalo no envio dos códigos e o fornecedor desse serviço está liberando mais recursos para melhorar a performance, e alguns minutos deve melhorar. E lembrando que na questão de tecnologia da informação, né, o sistema ele pode ser muito simples, ou ele pode ser muito eficiente, mas é a questão do controle dentro, né, do servidor desses acessos, porque a gente teve uma eleição recentemente, todas as pessoas, né, infelizmente não conseguiram utilizar, que baixaram o e-título, que é uma estrutura que não foi suportada, muitos acessos no mesmo dia. Então a gente fala, o sistema pode ser simples, mas ele tem que ter um servidor adequado para receber aquele número de acessos, e todos provavelmente, né, acredito, aí em torno de 20 mil torcedores devem ter tentado acessar ao mesmo tempo, e como explicado, né, pelo Lauro, que foi a questão de que foi aberta e essa solicitação elas vão se acumulando. Então por isso que elas chegam às vezes com muito atraso, porque o sistema não estava preparado para gerar tantos códigos no mesmo período. O que aconteceu com o e-título, o pessoal que baixou com antecedência, já tinha feito todo o registro, conseguiu com mais facilidade acessar, porque já estava então cadastrado. Então o pessoal que cadastrava no dia não conseguia, porque o servidor não conseguia processar todos esses dados, né, que a gente fala é o backbone no servidor que tem que estar preparado para o número de acesso, porque o sistema é basicamente o mesmo, mas o servidor pode ter tamanhos e estruturas bem diferentes, dependendo, né, da maneira de contratação, da plataforma, tudo isso depende de uma série de fatores aí que o pessoal da tecnologia da informação sabe muito mais que eu. 11h31, antes do intervalo atendo 2, 3 recados aqui. O Rodrigo está dizendo: bom dia, eu sou o Rodrigo, a tecnologia é suficiente para não acontecer isso. E agora não tem responsável nem previsão de regularização. Meio contrariado, o Rodrigo aqui dando a sua opinião. Bem, vamos mais. Mas o Rodrigo
Tá bom, eu entendo a tua contrariedade, teu desânimo, mas é como disse a Ana, se aconteceu isso na eleição para prefeito, não deve acontecer, não deveria acontecer, mas acontece, vai liberar, calma também, não é o fim do mundo. O João de Porto Alegre está dizendo, é obrigatório que o tempo para votação seja aumentado, em função do... Não é obrigatório, se normalizar agora 11h32 ou meio-dia, não precisa aumentar o tempo. O outro pergunta aqui o que eu perguntei pro Lauro Dornelles. Ele diz assim, indaga se por acaso não estaria acontecendo uma invasão de hackers como fizeram no TSE. Acho que não. A gente trazer que a possibilidade, o Zé pode até nos auxiliar depois, porque se um grupo de torcedores bastante significativo não conseguir exercer o seu poder ao voto, comprovar isso através de prints, que foi o caso da utilização do e-título, depois até se pode entrar com uma ação solicitando o cancelamento, talvez, dessa eleição por causa da impossibilidade de votação. Aí diversas tentativas, isso foi utilizado e é utilizado, o pessoal que não conseguiu justificar através do aplicativo. Isso pode acontecer, quem sabe, na eleição do Internacional? Eu acho que pode entrar na justiça na eleição do Inter já virou moda. Então daqui a pouco o sócio pode, vou votar agora faltando 1-5, vou ali, printo e não sei o que, e vou na justiça para melar. Tudo isso não vai me surpreender se isso acontecer. Inclusive a justiça, essa eleição pode ficar sob júdice. Se a chapa 5 perder, digamos, ganhou Aquino, presidente Aquino, a chapa 5 entende que ela pode entrar na justiça porque a chapa 5 ganhou baseado em uma liminar, porque no regulamento da comissão eleitoral a chapa 3 estava impugnada e disputou com uma liminar. Então a chapa 5 pode, acho que não vai fazer. Até o Trump entrou na justiça. Isso pode acontecer aqui também, né? Eu venho falando há algum tempo, acho que a chance dessa eleição do Inter não terminar hoje, ela é muito grande. Até porque essa eleição vem sendo, como eu chamei ontem, o pleito das liminares. Parece que nada é definitivo nessa eleição do Inter. É uma liminar para cá, uma liminar para lá. E aí a chapa 3 está dentro, está fora, está dentro, aí volta. E aí se falou no Inter pôde voltar e não precisou. E o Cristiano Pira já estava e não precisou também. Então, assim, um não podia votar, consegue eliminar e vota. Então eu realmente não ficarei surpreso se a eleição do Inter que acontece hoje não terminar de fato no dia de hoje. Tem um outro rolo que envolve aí na eleição para renovação do conselho. A chapa 15, camisa vermelha, divulgou ontem um vídeo da mãe do Fernandão fazendo campanha para a chapa 15. Dizendo que se meu filho fosse vivo, votaria na chapa 15, transparência e não sei o que lá, não sei o que lá. Depois eu até tenho o áudio aí, mas vamos lá. O lance é o seguinte, a viúva do Fernandão, a Fernanda Bisotto, ela entrou em contato com o pessoal da chapa 15, da camisa vermelha, e disse assim, gostaria de deixar aqui registrada a minha indignação em ver vocês utilizando a imagem do Fernando para uma campanha política do clube. A mãe do Fernando não pode falar por ele, e sim por ela. Isso é um absurdo. Porque a viúva, ela ficou como uma espécie de tutora da imagem do Fernandão. Então se eu quiser pegar a imagem do Fernandão e utilizar para alguma coisa, eu tenho que pedir para a viúva, para Fernanda Bisotto, que é a mãe dos filhos do casal do Enzo e da Eloá, se eu não me engano, porque o Fernandão tem 3 filhas e uma mora em Goiânia, já é até jornalista e tudo mais. Então a chapa 15 usou o Fernandão assim, foi lá na mãe do Fernandão. Eu tenho absoluta certeza que a mãe do Fernandão não conhece 97% dos componentes da chapa 15, mesmo tendo como componente o Eugênio Paes Amorim, é promotor, né, de justiça? Promotor. Que tá na chapa 15, é o número 4 da chapa 15. Sabe, vão lá, grava um vídeo pra mim aí, manda o Fernandão. Fernandão, eu vou te mandar o texto. Meu filho gostaria de transparência. Eu faço um texto bonito, né, gravo. Sabe, usar a imagem do Fernandão, cara. Eu acho que o filho do Eugênio jogava no Inter no tempo do Fernandão. É o filho do Eugênio? Era zagueiro do promotor. Depois jogou no São José, eu acho que depois foi jogar no exterior. Bom, mas jogou na base. Bem, vamos lá, o Rodrigo diz assim, será que o Sigma vai entrar na justiça para poder efetuar voto manual? Manual não, ele já entrou e ganhou o direito de votar. Obrigado, Rodrigo.
Mais o Rodrigo com a gente hoje aqui. Na escuta, é o Cássio Kurtz. Obrigado, Cássio. Tá lá em Pelotas, sempre nos acompanhando. Eu não quero melar nada, quero votar e é meu direito de sócio em dia. Quem tá dizendo isso é o Ciomara. Vai lá e vota. Por favor, não compare a quantidade de eleitores que acessam o TSE com a quantidade de sócios do Inter. Mandem um abraço pro meu sogro. Eliane Melo da Silva está dizendo isso, lá de São José, Santa Catarina. Perdão, Ana, depois o Magno. Não, que é a questão de comparação de sistema estar preparado. A gente não está comparando o sistema, né, do TSE com o sistema do Internacional, mas dependendo da questão como é construído esse backbone, como é construído esse servidor, o que se pague, hoje se paga, assim, para ter acesso a essa estruturação dentro da tecnologia da informação, às vezes tem as mesmas deficiências. A gente só muda o número de acessos, mas isso também depende da qualidade do servidor de receber acessos, de poder receber e ficar o tempo todo ali, por exemplo, gerando esses códigos. É esse tipo de comparação que a gente está fazendo, só para esclarecer aí para o ouvinte. Magno. De minha parte, Zé, companheiros e ouvintes, eu acho tudo isso muito engraçado, porque foi feito todo o aparato, foi feita toda a estrutura da eleição, um estatuto para a eleição, a equiparre da eleição, e as pessoas agora estão tentando burlar isso, entrando na justiça, querem presidir o Inter, entrando na justiça contra o Inter. Isso que eu não consigo entender. Desde 10h30. Mas o sócio colorado que faça a sua decisão. Desde 10h30 eu estou tentando votar no Inter, o código de verificação não vem, eu vou desistir, diz o Jorge da Barra do Ribeiro. Não desiste, parabéns, Jorge. Não desiste, Jorge. Tem coisa que a gente não desiste. Dos nossos filhos, da nossa família e do nosso clube do coração. Eu não desisto. Tu não desistiu? Eu não desisto. Não, a gente morre com ele no coração. Falar em clube do coração, isso aqui que o Facebook tá lembrando aqui pra mim. Saber. Que há 3 anos atrás eu estava na coletiva do zagueiro Sérgio Ramos do Real Madrid. Você estava comigo lá em Abu Dhabi. Sérgio Ramos é meu clube do coração e está na seleção do mundo. Não, o clube do coração não era o Aguaíba. Sérgio Ramos. Aguaíba. Sérgio Ramos, Real Madrid, pô. Não, cara, eu tô falando a lembrança do Facebook. Eu entendi. O Maldoso diria que estava em Abu Dhabi também, mas que tô ligado. Zé, tu tá de ele casar. Tava em Abu Dhabi, cara. Eu sei que ele tava. Ele tava lá, a gente fez amizade com o português que nos botou eu sei no ar. Que tava, Carlos não salvou. Carlos não salvou, graças a Deus. E a Jovem Pan também. Aquele português. Aliás, temos muitas pessoas, a eterna gratidão deles é esse português. O outro é um cara que tá bem próximo de nós aqui, mas nessa hora não vale falar. Zé, tu tá de casaco? Putz. Tá ficando velho mesmo, diz o Everton de São Léo. Não, tá um frio aqui no estúdio, Everton. E é um corta-vento só. Esse jogo em Abu Dhabi, o Zé Aldo fez um escândalo, quase que ele foi preso. Ia dar um rolo internacional, meu Deus. O Zé, ele tem uma bolsa e carrega dentro da bolsa outra bolsa. E dentro dessa outra bolsa tinha ali 5.000 euros. E eu desci pra coletiva após jogo, e o Zé não sei onde é que foi. E ele não achava os 5.000 euros. Ia sair de férias, ia pra Itália, não sei o quê. E começou, naquele inglês de São Luís Gonzaga, a debater com um árabe lá. Me roubaram, sumiu meu dinheiro, e não sei o quê. E o cara com o segurança com aquelas burcas, dizendo calma. E ele, não, me roubaram, enlouquecendo, subia correndo pra um lado e pro outro. Aí ele, não, nós vamos ver um circuito de TV de segurança e não sei o quê. Não, porque me roubaram. Daqui a pouco ele abre a bolsa. Achei o dinheiro. Não, achei tudo, passaporte e tudo tava ali. Foi uma vergonha. Ele mobilizou todo o sistema. Se fosse espanhol seria mais fácil, né? Se fosse em espanhol seria mais fácil, né? Tu colocaria aquele teu sotaque. Zé mobilizou até a segurança lá dos Emirados Árabes, toda... E era um cara gigante, Cristiano. O dinheiro estava na bolsa dele. Os seguranças dos sheiks Binza, da família Bin Zayed, já estavam lá com o Zé. E o cara ria, porque lá eles cortam o braço, tiram o pescoço, ninguém rouba nada de ninguém. E ele dizia, não, o senhor se acalma. E ele tranquilo, eu apavorado. Não, o senhor se acalma, É que quando a gente tem déficit de atenção, quem não tem não compreende. Tu apaga completamente. Naquele momento aquilo não fica processado na tua É a sequela, né? É o famoso sequelado. Sequelar, eu na entrevista do Renato. Eu fico imaginando o Sheik, cara, o Sheik pensando, mas por que esse brasileiro faz tanta questão de 5.000 euros? Isso aí é troco, isso aí ele consegue numa esquina. E o Zé Aldo quase sendo preso o ouvinte quer saber aqui agora, o nosso querido Christian Silveira, qual é o time do teu coração, Zé Aldo? Ah, querido, vamos nessa que um dia tu vai saber. Zé Aldo, já votou? Calma, já tá pensando nisso?
Eu sou a favor todo mundo abrir os A maior times aí. bobagem os caras achar que, por exemplo, eu torço pelo Grêmio e pelo Inter, porque eu torço pelo meu trabalho, eu torço por mim. A minha paixão é o rádio e a minha família. Os caras ficam querendo colar um time do coração na gente. Zé, tu já voltou? Tá, mas se der um Grenal na final da Libertadores, tu torce pra quem? Como se der o Grenal na final da Libertadores? Que ganha o Se futebol der um gaúcho. Grenal numa final de Libertadores. Não, mas vou te falar o seguinte, ganha ó. Aí o teu trabalho tá garantido, tu só tem que escolher quem é que vai ganhar e pronto. Não, mas eu vou te falar o seguinte, ó, agora todo mundo sabe que sou colorado, se dá um Grenal na final da Libertadores, eu não torço por ninguém, velho, eu torço pra tudo correr direitinho na transmissão. Aliás, eu não torço nunca mais que nenhum dos dois caia pra Série B, e não é porque... não é pra jogar a Série B, não. E nem nunca torceu, saco. né, Carlos? Nunca torci, porque é um saco. Já trabalhei em 2 séries B. É um saco. Desembarca em São Paulo e pega 5 horas até Varginha. Não é. Eu nem viajo. O caso não é esse. O caso é parar um sábado de tarde ou uma sexta de noite pra ver um jogo. Não, é ruim. Ou quando tem jogo segundo. Meu Deus do CRB. É. Cara, não tem aquele papo assim, não, todos os jogos são iguais. Quem fala isso Claro que não. Todos os jogos não são iguais. É muito melhor comentar, para pegar aquele ano do Inter na Série B, é muito melhor comentar um Grêmio e São Paulo do que um Inter e Vila Nova. Claro. Com todo respeito ao Vila Nova. Claro, não tem comparação. E é por isso que eu torço pelo retorno do Cruzeiro e do Juventude. Muito bem, vamos fazer um intervalo, são 11h43. Uns pega-ratão. Só para fechar essa parte aí de jogos de divisões diferentes, o Carlos se apavorou com a Série B. Não queira fazer a C nem a D. Só digo isso. Olha aqui, ó, só em termos de logística. Um outro registro que o Facebook mostra nessa sequência de fotos, tem uma aqui que tá todos os jornalistas que no treino do Grêmio. Pô, tô vendo o Vidarte aqui, o pessoal todo tava lá, o Ricardo Vidarte. Quando vocês falaram de Série B, eu lembrei nós com o Grêmio na Série B em Londrina, a paixão da gente pelo rádio. A Rádio Guaíba conseguiu no Mocó a liberação da Voz do Brasil, e o jogo era na hora da Voz do Brasil. E nós saímos... Uma época, só para explicar, que não tinha nem FM e nem internet. Tu perdia completamente o jogo, tu não narrava. Nós saímos escondidos do hotel, Vidarte, meu querido, dileto companheiro, de tanta piada, de tanta risada, sempre assim, muito expansivo, muito fiasco na vida, ele e eu, a gente se dava bem. Mas aí, Vidarte e eu saímos escondidos do hotel, para que a concorrência não nos visse, estávamos todos, era Ernesto Guedes, participamos da pré-eleição do Grêmio e tudo, era um outro tempo, era uma outra realidade. Nós chegamos mais cedo no estádio, o Rádio Guaíba se instalou para transmitir, e com a bola já... 92, isso. Bola já lá para rolar, os companheiros da concorrência chegaram desesperados porque foram surpreendidos pelo nosso lance. E aí os próprios colegas puxando o fio, no íntimo a gente vibra, porque a gente ama o que faz e gosta de dar uma... velho, na guerra cada um defende o seu, velho, eu não tenho essa aí. Eu ajuda, tudo bem, mas... Na hora, esse é que nem querer dar furo de reportagem, mano. Esse tempo, hein, Zé Aldo? Era do Quatro Fios e o DG de Curitiba ou não? Sim, Henrique. Eu imagino que sim. Eram tempos em que, por exemplo... É verdade. Eram tempos em que a gente passava a noite sem dormir, ficava aqui no estúdio tentando entrevistar os caras em Berna, por exemplo, porque tinha o sonho de dar o furo, dar notícia em primeira mão, de furo jornalístico, de reportagem. Bem, vamos fazer um intervalo, já tô bem atrasado aqui. Nessa, mas eu, cara, eu sinto que o tempo tá passando, quando eu lembro de ter muito solicitado esse circuito de 4 fios na minha vida. Era bom? Não, mas era bom porque era seguro, tá? E era barato. Era barato, relativamente barato. Que era o TX-RX. E não tinha delay. Não tem delay, não cai. Era mais macio pros narradores, né? Não tem delay, não cai. Era um ótimo retorno. Trabalhei também com esse retorno. Só que hoje é uma coisa que nem fazem mais. Não trabalham mais. Mas era o melhor sistema de transmissão já fabricado nessa história de na verdade, não, né, Magro? O problema... deixa eu saudosismo. Na verdade, internet... Não, senão a gente vai achar que telefone de escada é melhor do que o smartphone, né? Pra ligar Olha, cara, eu vou te falar o seguinte, o melhor sistema pra mim é aquele que funciona. Estourei demais, Guris. Se eu comparar 4 fios com internet é 1 milhão de vezes melhor. Vamos pro intervalo, porque nós estamos muito estourados. 11 da manhã, com 46 minutos, 11h46, nós já voltamos.
para resgatar, porque lembraram do nome aqui, veio pro WhatsApp, tá? Como atualmente é melhor o sistema de solicitação de circuito antigamente era um parto em alguns momentos. Horrível. Era horrível. Eu lembro da grande Sandra Lins, hoje aposentada da Embratel, grande Sandra Lins com 40 anos de Embratel, né? E que conseguiu os circuitos internacionais, DDI. Ela era do setor de DDI, antes era DDD, depois foi para DDI. E ela conhecia todo mundo das rádios, mesmo com o seu QG lá no Rio de Janeiro. E aqui eu falei do Henrique, né, do DG de Curitiba, e tem até hoje nos estádios aí o Maurílio. O Maurílio tem uns 40 anos de telefônica também. Amigo do Orestes. Maurílio, todo jogo a gente encontra ele no estádio aí. Isso. Essa semana agora que fiz jogo na arena, encontrei o Maurílio lá. Maurílio tava no Beira-Rio. Cortou o também. cabelo, Maurílio, não. Tá estranho. Cortou. Não cortou o cabelo. Cortou o cabelo, Tá sim. estranho, ele tirou os mullets. Agora só o Guerrinho e o Léo Jorge tem Tava mullets em de Porto mullets, Alegre. parecia o Mazzaropi. Exato, é só o Mazzaropi, o Guerrinho e o Léo Jorge hoje. Não, o que Maurílio tem tá com mullets. cabelo estranhíssimo. Falei pra ele até. Digo, Bom, cara, o que tá acontecendo? então um abraço a esses profissionais, que são profissionais que conhecem, mas antes era assim, afirmando quem pegou todos os processos, tá? A linha de escada, o circuito 4 fios, o início da internet, a internet fixa, e hoje que todos os estados têm internet. Carlos. Viu, Magno? Não tem, só para terminar, não tem comparação nenhuma. Hoje é 30 vezes melhor do que era antes, não tem nenhuma comparação. Claro que sim, eu faço a brincadeira, sem mistério algum, pelo saudosismo, mas reza a lenda que o Maurílio estava ao lado do governador Alceu Colares em 92, sim, quando o primeiro celular da CRT começou a funcionar. Ele que ligou pro governador. É verdade. Então um abraço para todos. Maurílio, que coisa boa pra dar contigo nesse tal de celular. Porque a galera que tá ouvindo, assim, acha que o rádio é simplesmente a gente chegar e falar, né? Tem toda uma estrutura que vocês não fazem a menor ideia de como funciona. E vocês estavam lembrando de Abu Dhabi, e é óbvio que eu não participei da cobertura, né? Na linha de frente. Embora na linha de frente não participei, nem Oliveira, embora a gente tenha comentado boa parte dos jogos do Grêmio em 2017. Bom, a gente não quase todos. A gente não participou da cobertura. A gente não participou não, que isso? Não participou da cobertura, mas eu participei intensamente, tá? E eu posso dizer isso, que eu participei intensamente porque todo o trabalho de logística foi muito difícil para fechar em 2 dias. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, assim, e olha que é uma parte que eu me viro bem, tá? Acho que eu me viro bem. E foi muito difícil. Então o rádio não é só chegar, falar no microfone as coisas, como a galera acha que é. Não, tem toda uma estrutura, tem todo um time que está por trás disso e que faz a gente chegar aqui e poder levar pro ouvinte as nossas, depois que eles a gente acham até bobagens. Conta, né? Depois a gente até conta e dá risada. Certa vez eu cheguei na Bahia para fazer um jogo, e aí a gente chegava e falava com o cara da telefônica que estava no estádio, e aí a Rádio Guaíba. E aí o cara olhou na lista dele. Olha, cara, não tem. Aqui tem Rádio Bandeirantes e Rádio Gaúcha de Porto Alegre e uma outra rádio que eu não sei de que estado é. Que rádio? Rádio Rodrigo Có. Era o nosso coordenador, botaram o nome do Rodrigo. Esses tempos, cara, o Leonardo Acosta, que é colega da Gaúcha, viajou num jogo que a gente não tava. Não tem problema dizer isso, tá vendo? Grande, Léo. E ele mandou uma foto da nossa posição reservada com o circuito. Vocês estão aqui, deu cara. Mas não viajou pra esse jogo, mas vocês estão aqui. Não lembro qual é o estádio. Tinha uma posição nossa, uma cabine reservada com o circuito. Estamos falando muito de nós hoje, então já vou aproveitar porque nós perdemos mais um companheiro de crônica. Nas últimas horas nós tivemos o Vanderlei Luxemburgo internado com a contaminação pela 2ª vez. Tivemos o lateral esquerdo do Inter, campeão de 92. Foi campeão da Copa do Brasil, né? O Marcelo Veiga estava no grupo, ele não era titular, ele foi campeão gaúcho em 92 e campeão da Copa do Brasil em 92, técnico. Lá era o Daniel Costa Branco, né? Isso. Técnico que por mais vezes treinou o Bragantino e faleceu ontem com Covid-19. E hoje tivemos a notícia da morte do Orlando Duarte.
um grande comentarista de muitos e muitos anos, conceituado comentarista do centro do país. Ele foi da equipe de Joseval Peixoto na Jovem Pan, depois da equipe de Osmar Santos na Jovem Pan, depois da equipe de José Silvério na Jovem Pan, depois de Luciano do Vale, na TV. E Luiz no SBT também. Fez uma obra sobre Copa do Mundo, muito interessante. Todas as Copas do Mundo foi o primeiro livro de futebol que eu li na minha vida. Eu fui presenteado por esse livro a minha edição, a primeira edição que eu ganhei do meu avô, pós-Copa 86. Eu ganhei, acho que esse livro em 87. Eu lembro que eu ganhei esse livro quando eu morava ainda na João Simplício, antes de 88. 87 eu ganhei esse livro, todas as Copas do Mundo. Para mim, a Bíblia da Copa do Mundo, escrito muito antes de hoje, todos os almanacs. Hoje, claro que você não encontra todo o material de todas as Copas do Mundo na internet, né? Não é um livro documental, com algumas coisas da ótica pessoal do Orlando Duarte. Mas é um livro sensacional, foi um livro sensacional que me apresentou, foi o primeiro livro de futebol que eu realmente li. Foi um grande cronista, o Orlando Duarte, um dos maiores do Brasil. O primeiro contato que eu tive assim com a história das Copas do Mundo foi na época das fitas VHS, isso ali em meados dos anos 90. Eu vi a Copa do Mundo de 94, ainda pequeno, e fiquei encantado e pedi para o meu pai e minha mãe na época me comprarem alguma coisa de Copa do Mundo. E aí teve um jogo com 3 fitas VHS com a história das Copas de 66, 70 e 74. E a locução era do Orlando Duarte. Era espetacular também, um registro histórico com imagens. Não sei se eram as imagens oficiais da FIFA, até acho que sim, mas era mais um material de Copa do Mundo que tinha, nesse caso, a locução do Orlando Duarte. E ontem faleceu o vocalista do Roupa Nova, né? O Paulinho, cara. Assisti o Paulinho agora há pouco tempo. No ginásio de Veranópolis. Veranópolis. E faleceu o Paulinho. E no final de semana morreu a Zorionara. Não, ontem também hoje é terça, foi. Minha solidariedade também ao colega Felipe Nabinger, que perdeu seu pai também. Puxa, eu não sabia. Minha solidariedade ao Nabinger. Um abraço pro Felipe também. Eu não sei, não tenho informações. Não sabemos, sim. Porque a Zora não foi corona, né? Ela teve um outro problema. Não, eu acho que a Zora foi corona. A Zora foi Covid. O pai do Nabinger não foi corona. Não foi. Tem a impressão que não. Então, solidariedade ao Nabinger. Zora Ionara, ela fez com o teste para atriz, mas ela era radialista. Ela era do Espírito Santo. Morreu com 92 anos. 86. Teve uma confusão aí, 91, não, mas o certo foi 86 anos. Foi corrigido isso porque eu li ontem no obituário. 86 anos. Então, já não era de qualquer maneira mais criança, né? Bem, vamos fazer o intervalo para o noticiário. Vem aí a Fernanda Bagatini e depois a gente vai continuar debatendo futebol. Hoje vai sair o primeiro finalista, o primeiro semifinalista da Copa Libertadores da América. Tem muito de dupla Grenal para falar ainda. Segura que nós já voltamos. Bem, a gente falou de eleição na primeira hora, falamos sobre rádio, falamos uma série de outras coisas, mas nós temos ainda assuntos e pautas do futebol para a gente tratar. Tem dupla Grenal, tem hoje uma definição de semifinal da Copa Libertadores entre Palmeiras e Libertad. Nós temos aí, hoje até falamos no Agora com o Cristiano Oliveira, uma seleção feita pela revista France Football, que está dando repercussão, porque não agradou ninguém pelo jeito, que é a seleção de todos os tempos do futebol mundial. Uma relação que coloca 3 brasileiros e até os brasileiros não concordaram muito com alguns brasileiros que apareceram ali. Mas enfim, vamos falar sobre a preparação do Grêmio, que amanhã tem essa decisão contra o time do Santos, porque há uma incógnita ainda com relação à formação do Grêmio. O Renato está conseguindo, não tem mais repórter no treinamento, no acompanhamento dia a dia. E o Renato está conseguindo levar a dúvida para a hora do jogo. Outro dia o Pfeiffer acabou descobrindo antes da hora. Não sei se as fontes dele, que são boas, irão auxiliá-lo dessa vez. Ele descobriu aquele dia que o Jean-Pierre não jogava. Mas agora ninguém está sabendo se joga Jean-Pierre ou se não joga Jean-Pierre. Ele está treinando pelo menos, Gutierrez? Tá, Zé, a tendência é que ele, se não tiver, né, se não iniciar a partida, e a tendência é que inicie, pelo menos esteja à disposição. Quem tá fora mesmo é o Maicon. O Maicon tá confirmado que não joga? Tá. Nem viaja? Não tá entre os relacionados. Eu não tenho a lista dos relacionados, mas sei que ele não está entre os relacionados. Bom, então o meio-campo começa com o Darlan, é um parente lá de Passa Sete. Com o Darlan e com o
Aqui, ó, pera aí que a gente tem... Com o Darlan e com o Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre, aquele meio que normalmente vem atuando com o Luiz Fernando, Pepe e Diego Souza. E a dúvida, o que ainda é dúvida, Kahneman ou David Braz, né? Se o Kahneman tiver desgastado, já não é mais lesão, mas pode ter um desgaste, jogou sábado, na chuva, enfim, e aí joga o David Braz. Mas a tendência é Jeromel e Kahneman. Eu tenho algumas observações que aí são muito mais a respeito de coisas que eu faria do que propriamente de coisas que eu acho que o Renato vai fazer. O time do Renato eu acho que não foge disso. Agora, eu tenho um pé atrás, especialmente se não jogar o Jean-Pierre, com aquilo que a gente vem debatendo nos últimos dias, de formatação ideal de meio campo, de não conseguir manter a mesma qualidade de articulação sem o Jean-Pierre. E também tenho o pé atrás em relação ali a Luiz Fernando versus Ferreira. Eu acho o Luiz Fernando um bom jogador, gosto dele, mas acho que o momento do Ferreira é melhor. E eu tenho aquela máxima que eu mantenho. Eu acho que no futebol você precisa respeitar o momento. Se o momento do jogador é bom, é um jogo de 90 minutos que decisivo, vale a Libertadores pro Grêmio. Se perder, tá fora. Se ficar no 0-0, tá eliminado. Eu acho que o momento é muito importante. E o Ferreira, no jogo da ida, ele entrou e mudou o jogo. O jogo é um até o Ferreira entrar e é outro depois que o Ferreira entra. O pênalti, por exemplo, que dá ao Grêmio uma sobrevida, uma condição de buscar classificação, é um pênalti numa jogada que é toda do Ferreira. Ele parte para cima, ele dribla, ele cruza e ele cruza a bola na mão do cara. Então, para mim, é jogo pro Ferreira começar e não o Luiz Fernando. O Ferreira entrou no sábado também, né? Porque nós temos uma desconfiança que ele, quando entra, muda, mas nem sempre acontece isso. Eu acho o Luiz Fernando um jogador de lua, tá? Um jogador muito de lua. Tem dias que ele tá jogando muito bem, tá atento, ele tá querendo. O Ferreira entrou no sábado e não jogou, não acrescentou muito, não. Tentou alguns dribles, mas não foi tão efetivo quanto em outros jogos. Está ampliado o horário de votação no Internacional. Vai até às 21 horas. Vai até às 21 horas. Então muda tudo. O horário passa às 21 horas, o encerramento da votação. E aí, por volta de 9h30, deve sair o Conselho de Gestão e 10 horas o Conselho Deliberativo. Então, sócio colorado, devido aos problemas, já está sendo comunicado oficialmente, 21 horas vai terminar a votação no Esporte Clube Internacional. Importante a informação do Cristiano, o torcedor então fique tranquilo, vai conseguir votar, vai ter horário para votar, não precisa se desesperar, mas continua tentando. Bem, o Magno falava sobre ele ter entrado no sábado e não ter ido bem, é isso? Não, justamente, ele entrou, deu as ciscadas dele, conseguiu alguns dribles, mas nada efetivo, não conseguiu concluir as jogadas. Luiz Fernando foi um pouco melhor, né, Magno? Isso, Luiz Fernando jogou mais que ele no sábado. Mas e aí, também errou o bastante. Santos, ele entrou e mudou o jogo. Contra o Santos, o Luiz Fernando, ele foi assim, muito... já há algum tempo o Luiz Fernando, ele é um jogador, como eu falei, de lua. Contra o Santos, ele foi muito mal. Mas ele foi muito mal, não ganhou um duelo. Todas as decisões... Dia, o Grêmio teve vários jogadores abaixo por conta do Santos ter ido, neutralizou o Grêmio. Não, o Santos foi muito bem, mas também por exemplo, tá, agora o Darlan em relação ao Michael, pra mim, melhor do time do Grêmio. É um jogador que corre, é um jogador que se mexe, é um jogador que tá ativo, é um jogador que joga pra frente. O Michael é aquele jogador parado, jogador que não contribui nada. Eu já falei muitas vezes, é que é meio difícil falar do Michael e parece que toda vez que a gente critica tem que fazer uma ressalva, né? E não é uma crítica, é até mais uma constatação de um jogador que fisicamente ele tá muito abaixo de qualquer outro companheiro. Mas muito abaixo, tu vê na hora que ele tá muito abaixo dos outros companheiros. E ele não melhora, ele não cresce. O Grêmio precisa ir para frente. O empate não basta, tem que ganhar. Quer dizer, até bastaria a partir do 2-2 ali. Mas enfim, tem que buscar a vitória. Indo para frente, o Darlan, ao menos pro meu gosto, ele faz o Grêmio mais para frente do que o Maicon. O Maicon também progride. O Maicon também é um grande jogador, mas tem essa ressalva que disse o Guimarães. O Maicon é um cara que tu começa e já sabe que vai ter que mexer ele na frente. E mesmo ele começando, acho que ele não tem dado, sinceramente, aquele mesmo retorno que ele dava em outros tempos, até no começo desse ano. Acho que os últimos jogos do Maicon não estão sendo bons. Prefiro o Darlan. Até porque o Darlan
jogando alinhado com o Matheus Henrique, ele, Darlan, fez seus melhores jogos. Os melhores jogos do Darlan foram jogos em que ele esteve alinhado ao Matheus Henrique. Então, repetir essa linha é uma ideia que me agrada. E entre Luiz Fernando e Ferreira, o Ferreira leva o Grêmio muito mais para frente do que o Luiz Fernando. O Ferreira às vezes é individualista. Sim, ele é, porque ele tenta. Porque ele pega a bola e dribla. Ele tenta passar pelo meio dos caras. Ele não é o cara que daqui a pouco vai puxar um tabelamento, uma combinação. Ele vai para dentro dos caras. Se ele conseguir, ele tá dentro da área 2 passos do gol. Se ele não conseguir, por óbvio, vai ser desarmado. Tem o ônus e o bônus. Agora, comparação... para um jogo que o Grêmio tem que arriscar, eu sou mais o Ferreira na ponta e o Darlan no meio. Na comparação dos dois, eu até estive bem mais inclinado ao Ferreira, e depois, né, com os erros que ele tem cometido, até já comecei, entendi que o Renato procura um pouquinho mais de consistência com o Luiz Fernando, que não tem dado muito, mas aí deixo tudo isso de lado e penso no jogo, na característica do jogo, o que o Grêmio precisa, o adversário, eu também daí vou de Ferreira. Eu noto uma diferença entre eles, assim, que não é tão substancial, mas que, primeiro, o Luiz Fernando, todo mundo sabe ver, ele é mais forte fisicamente, talvez seja uma escolha do Renato também por aí. Ele é um jogador bastante intenso, tanto quanto o Ferreira. Ele recompõe talvez mais que o Ferreira. O Renato tem que ficar gritando pro Ferreirinha voltar. O Ferreira é mais voltado, vocacionado para atacar. Mas eu sinto no Ferreirinha uma vocação, uma predestinação para a definição de jogos. Ele é mais oportunista que o Luiz Fernando. Não sei se é uma coisa assim muito subjetiva, que eu tô errado, mas eu vejo mais chance do Grêmio fazer um gol com o Ferreirinha do que com o Luiz Fernando. Eu gosto assim, ó. A minha opinião em relação aos dois, eu sou mais o Ferreirinha no time do Grêmio pelo seguinte: eu não gosto do jogador que trabalha na posição do Ferreirinha, por exemplo, e que pega a bola e não acredita nele e não vai para cima. Eu não gosto daquele cara que pega a bola naquele setor ali e atrasa lá no meio do campo para começar tudo de novo. Ferreirinha não, ele vira de frente, ele acredita, ele tem potencial, ele acredita no drible, ele dribla bem e ele oportuniza jogadas importantes para quem está dentro da área, aí inclusive fazendo gols. Eu acho que, para mim, ele é titular em relação ao Luiz Fernando. Eu acho que o Grêmio tem que parar também. O Grêmio tem que parar também com esse... Só sobre o Ferreira, para completar aqui, eu acho que ele tem que jogar um pouquinho mais coletivo, tá? Ele ainda tem muito exagero no individualismo, é jovem, isso aí se corrige, não tem problema, mas ele, para se tornar mais completo, ele vai ter que ser um jogador mais coletivo. Eu só acho que o Grêmio tem que parar é uma espécie de reserva de mercado, se pensar em termos gerais, mas no caso do Grêmio acho que é muito mais justificativa para opções que se dão por outros aspectos, que é o papo da experiência. Não, tem que optar por time experiente, porque isso, aquilo. A experiência é uma das características mais superdimensionadas do futebol. Não vale a experiência, vale a bola. Se o cara joga, se o cara dá retorno, se o cara tem talento, tem qualidade, não importa se ele tem 20 anos, 30 ou 40. Eu vejo essa como justificativa, por exemplo, para escalar o Maicon no meio-campo, não nesse caso, que ele está fora, mas em situações normais em relação ao Darlan. Não, porque o Maicon dá experiência. Grande M que o Maicon dá experiência. O que representa a experiência? Tem que ver a bola. Tem jogador experiente que joga muito, que é o Jeromel, o Kahneman. Agora, e a bola? E a desenvoltura? E a chegada à frente? Eu acho o Maicon um grande jogador mesmo, importantíssimo para essa história recente e vitoriosa do Grêmio, mas é um cara que fisicamente não consegue se aguentar os 90 minutos. Então, com um time, de novo, mais jovem, mais atlético, com um time com uma condição física melhor, o Grêmio vai ter mais facilidade para tomar iniciativa, para propor o jogo e voltando aquele papo do jogo da ida, para evitar contra-ataques do Santos. Porque o Santos já é um time moldado para jogar no contra-ataque. Ainda mais num jogo em que ele começa classificado. O Grêmio vai precisar tomar iniciativa e vai precisar de um cuidado bárbaro para não ser vazado. Porque aí o jogo muda de figura, né? Uma repetição do jogo de ida é um perigo talvez o Grêmio possa ter. O que seria uma repetição do jogo de ida? Neutralização do Santos a partir da origem da jogada. Se marcar os volantes,
do Grêmio inviabiliza a criação, mesmo que o Grêmio se arme com um tripé. E eu tenho dúvidas se, por exemplo, o Santos é um time que suportaria, por exemplo, um jogo de transição, tá? O que foi claro anula os volantes, deixa a bola pro lado de uma forma a não acontecer muito, porque não tinha um Jean-Pierre para poder pensar, e contra-ataca. E o Santos, o empate é um achado do Ferreira, né? Numa iniciativa lá pela ponta. E assim, é simplista, né, dizer que faz toda a diferença, mas faz. Botar o Jean-Pierre, mesmo que no meio-campo truncado, numa equipe com linhas bem compactadas lá atrás, óbvio que com o Jean-Pierre as coisas, se não facilitadas, vão melhorar bastante em relação ao jogo da última quarta, né? Não tem nem comparação. Repito, tô sendo simplista, mas o cara encontra, como disse o Cristiano ontem, vem dizendo bastante, esse passe entre linhas, entre lateral e zagueiro, para encontrar ou ponta ou lateral em condições já de entrar na área para cruzar, finalizar, enfim, esse tipo de passe ninguém tem no Grêmio, a não ser o Maicon, que a gente acabou de falar, mesmo que jogasse, né, que tivesse condições, não tem as condições. Acho que nem o Maicon tem esse passe. Pois é, ele tem um pouco perto disso, né, mas de resto é com ele, né? O Matheus Henrique tenta um pouco, até tem um bom passe, mas o cara que pode dar o passe diferente para quebrar um pouco dessas linhas, que, como disse o Cristiano, são bem montadas no time titular e no time reserva. É um trabalho bem feito do Cuca nesse sentido, e o Jean-Pierre é imprescindível para tentar fazer com que essas linhas aí sejam furadas ou transpostas. Olha só, eu acho que com o Jean-Pierre a situação do Grêmio fica muito mais fácil. Sem Jean-Pierre já complica muito. Mesmo com o Jean-Pierre, eu acho que vai ser um jogo muito difícil pro Grêmio, muito difícil. Eu acho que sinceramente, é mais fácil para mim o Grêmio completo passar pelo São Paulo do que passar pelo Santos na Libertadores. Eu consigo visualizar um Grêmio na final da Copa do Brasil, eu acho que o jogo do Santos é extremamente complicado. O Santos joga sem pressão, é incrível, aquela gurizada da Vila Belmiro ali, do Santos, o Cuca acertou um time modesto, um time que é formado por jogadores da base. O Santos não tem como contratar, está impedido, foi punido pela FIFA, e o time do Santos jogou aqui na Arena muito bem, muito bem. Eu acho que vai ser dureza para o Grêmio. Acho que é mais fácil para o Grêmio passar pelo São Paulo do que pelo Santos. Quando esses jogos ainda estavam se avizinhando, eu achava que era mais fácil passar pelo Santos. E agora eu fecho contigo, não é porque eu tenha a partir de agora achado o Santos melhor que o São Paulo, não é isso. O São Paulo é um grande time, tem um grande técnico e é líder do Campeonato Brasileiro não à toa. A questão é que o jogo da ida da Copa do Brasil, o Grêmio não abriu vantagem em casa. E vamos lá, a regra, e o futebol tá cheio de exceções, nada impede o Grêmio na Vila tocar 2-0 e voltar classificado. Nada impede. Agora, a lógica, a regra de uma competição de mata-mata é o seguinte: tu empatou em casa, parceiro, nada leva a crer que tu vai ganhar fora. De novo, pode ganhar fora. Alguém citou o exemplo aí, acho que ontem ou anteontem, do ano passado, que o Grêmio perdeu pro Palmeiras em casa e ganhou fora. É verdade. Mas aí é exceção. A regra de um time que não consegue ganhar em casa é ter dificuldade maior fora. A regra geral... O Grêmio para se classificar, ele vai precisar contrariar um prognóstico. O próprio Inter perdeu em casa e ganhou fora, mas perdeu nos pênaltis. Tem esse aspecto também, mas eu acho que o Santos... isso que o Santos não tinha o Soteldo. Não, e tem uma coisa, eu concordo com o Cristiano Oliveira que, óbvio, a regra geral é essa, né? Mas desse Grêmio do Renato dos últimos anos, com tantas fases agudas de mata-mata, até que a coisa é um pouco diferente. O Grêmio tem vitórias fora de casa, assim, e a gente pode lembrar rapidamente várias. A própria final da Copa do Brasil, a final da Libertadores, o jogo com o Barcelona em Guayaquil, outras partidas, essa própria classificação em cima do Palmeiras. Concordo, o Cristiano tem razão. A regra normalmente pro futebol, para tudo, e pro próprio Grêmio de antigamente, é de, claro, o resultado ser feito em casa. Mas esse time do Renato, essa era Renato última, ela tem demonstrado até uma diferença nesse sentido. Até porque alguns desses jogos, por exemplo, aquele 3-1 contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil, foram jogos de ida, né?
A vitória contra o Lanús, que foi uma grande vitória, foi construída depois de uma vitória na Arena, com o Lanús partindo para cima, tentando reverter. A situação diferente do jogo de hoje, ou do jogo de amanhã, aliás, é que o primeiro jogo foi na Arena e o Grêmio não conseguiu vantagem. Se o Grêmio tivesse vantagem na Arena, tivesse largado com 1-0, por exemplo, ele obrigaria o Santos a atacar, a partir para cima enlouquecidamente. Aí o Santos ia dar campo para o Grêmio ter o contra-ataque. Do jeito que está agora é o inverso. É o Grêmio que vai ter que partir para cima. Começa com o Grêmio Santos. quem vai dar o contragolpe ao Santos. Começa com o Santos jogando do jeito que gosta, né, Cristiano? Esse é o maior problema do Grêmio. Até porque para o Santos, o jogo começa com um relógio jogando de branco. Com o relógio jogando pelo Santos. Porque o 0-0 classifica o Santos. Então o Santos vai entrar, eu não acho que vai entrar numa retranca, eu acho que não é nem perfil do Santos fazer isso. Mas ele vai entrar demorando uma eternidade para cobrar tiro de meta, demorando uma eternidade para bater uma falta. É normal, faz parte, é do jogo. O relógio vai jogar pelo Santos, ao menos até o Grêmio fazer um gol. O Santos acaba afirmando uma ideia que a gente discutia ontem aqui. É um time que tem 1000 dificuldades, é um time que acaba de promover o impeachment de um presidente, endividado até os fios de cabelo, e no entanto, em campo, por conta de um trabalho que está sendo bem feito pelo Cuca, ele se transformou num dos times da temporada. E não tem grandes investimentos. Ao contrário, ele perdeu o goleiro pro Atlético Mineiro, ele perdeu o zagueiro pro Benfica, ele está perdendo todo mundo. E continua sendo respeitado e digno desse respeito. O Santos do começo do ano para cá, o Everson foi pro Atlético Mineiro, o Jorge voltou de empréstimo, o Santos não conseguiu ficar com ele, o Gustavo Henrique foi pro Flamengo também no começo do ano. A reposição que o Santos teve para a zaga era um zagueiro que estava aqui no Caxias, que era o Laércio. Olha o nível disso, tu perdeu o teu zagueiro pro Flamengo e contratou o cara do Caxias. Laércio foi reserva do reserva, Cristiano. Então, não tem como estabelecer algum tipo de comparação. Perdeu muita qualidade o Santos. O Sanches se machucou, uruguaio. E aí, não tem o que fazer. O Sotel do Cuca teve que arrumar ali um outro lugar para ele jogar algumas partidas para conseguir enfiar o Lucas Braga no time. O Soteldo, mesmo jogando menos do que jogava o ano passado, pelo menos encontrou ali um arranjo para ter Marinho de um lado, para ter velocidade dos dois lados e por dentro. O Caio Jorge na frente também. O Santos perdeu o próprio Sacha, que foi goleador do último Brasileiro. O que está valendo vários caras mais? Que saíram, né? O que está valendo mais no time do Santos hoje? É o coletivo ou o individual? Eu acho que está valendo mais o time do Santos é o Cuca. Porque ontem no Bem Amigos, um dos comentaristas ali, acho que foi o Bodão. Como é que é o nome do Bodão? Marco Antônio dos Anzóis lá. Mas ele continua? Ele estava ontem lá, não sei se como convidado especial na tela. Em casa estava o Bodão, Vai dia 31 de dezembro. E o Muricy. Bom, o Bodão falou o seguinte, que o Marinho, quando esteve no Bem Amigos, ele disse, foi perguntado justamente o que tu disse, Zeldo, olha, impeachment, o presidente saindo, esse rolo todo, e o Marinho teria dito o seguinte, olha, o presidente no Santos, para nós jogadores, é o Cuca. É o Cuca que fala com a gente, é o Cuca que vai nos defender na direção, batalhar pelo salário em dia, tudo é o Cuca. O Cuca diz, vocês joguem bola, e eu vou fazer esse... Então, a figura principal no Santos, e respondendo já Aurélio, é o Cuca. É que quando fizesse essa observação, fiquei lembrando aqui, o Cuca teve um bom tempo afastado por Covid e o time continuou andando, né? Mesmo sem ele. Sim, o Cuquinha teve afastado, mas só que tudo bem, tu tá afastado, mas tu tá... Eles estão jogando, a orientação foi dada, a comissão técnica tá ali. Quando tu tem o modelo... Esse Santos sub-12 ganhou do Inter na Vila, lembra? O Santos ganhou não tinha mais da metade do Covid. Time, não tinha mais da metade... Tinha 15 com Covid. E não tinha o Cuca, não tinha o Cuquinha e ganhou. Então, os caras jogam pelo Cuca. 12:27:30. Marco Antônio Rodrigues manda aqui o Edu César. Rodrigues. Ele é um dos executivos que ocupam um dos cargos estratégicos mais importantes na empresa.
E é uma grande figura, assim, aquele cara tranquilão para conversar. É o coordenador de rede da Globo. É o Luiz Magno deles. Nem parecia que o cara era executivo, ele conversava com o cara de igual para igual, assim, tranquilão. Diego Pituca foi expulso no jogo contra o Grêmio. Vocês acham que a perda é grande para o jogo? Pergunta o Christian de Canoas. Esse jogador é importante. Bem grande. O Diego importante, Pituca, titular do Santos. Diego Pituca é titular. Se foi expulso um titular, evidentemente que a perda é importante. Bom jogador, Diego Pituca. O nosso querido Saraiva, o Wagner Saraiva pergunta: o Bodão vai se aposentar? Sim, o Bodão já tem anúncio de encerramento da atividade dele. Tá abrindo vaga então na Globo. Coordenador de rede, Magno. Tá abrindo vaga do Muricy também, né? Do São Paulo. Sim. Sérgio de Pode abrir a vaga do Pedrinho. Mas o Pedrinho pro Inter não vem mais. Diz que meteu, deu uma valorizada. Sabe, olhou com nojinho. Aí não, né, velho? Sérgio de Gravataí. O Cristiano, fala, Magno. Ele fez beicinho. Magno. Eu não quero a vaga do Marco Antônio, tô só esperando a do Galvão Bueno. Também é boa, gente. Mas tem uma gurizada, uma quantidade de guris nessa fila aí, ó. Sérgio de Gravataí. Segundo os comentários, é melhor o Grêmio não ir na Vila. Fica preparando para a Copa do Brasil. Obrigado, Sérgio. Um abraço para Gravataí. Boa audiência nossa aí. Isso aí, nem viaja e economiza. É isso mesmo que a gente está defendendo. Desse jeito vai acabar o Cuca indo às semifinais, diz o Everton. Calma, cuidado com a acabasse de cair numa pegadinha. Tu acabaste de cair numa pegadinha. Renato Rossi. Malandrão. Deixa eu te ajudar. Tá bom, Gilberto Dutra, vou atender o Gilberto, que ele não vai me derrubar. Não fica vermelho. Desculpa, Zé, diz o cara. Agora já foi, né, parceiro? Deixa eu te ajudar. Um abraço pra São Leopoldo. Deixa eu te ajudar. Não lê recado. Vamos lá tocar. Não, deixa eu atender os ouvintes. Os caras estão te trolando. Não, mas foi a oficina do Simas, agora é essa aí. Isso acontece. O Gilberto tá mandando um recado aqui. Zé e amigos, Luiz Fernando é o jogador tático, Ferreira é um jogador que quer mostrar algo, ser visto, ser reconhecido, e por isso, por vezes, é fominha. Mesmo assim, Ferreira ainda é melhor contra uma zaga fechada. A opinião do nosso Gilberto Dutra. Obrigado, Gilberto. Estão rindo aqui, Ô Gilberto Dutra, concordando com tudo que tu está dizendo, só trazendo também um exemplo. Como é que tu abre espaço numa zaga fechada? É tabelando ou é driblando? Eu acho que é driblando, né? Então tem que jogar o Ferreira, concordo com ele. Bem legal esse método de votação para os sócios do Inter ter horas para votar e a turma do conselho ter 2 dias. São mais importantes que os sócios. João de Porto Alegre, não é uma crítica, tá feito o registro, João. Bom, vamos fazer o intervalo, em seguida... Fala. Rapidinho, antes do intervalo, o Cássio Amaral que me faz aqui uma lembrança do contrato do Muricy com São Paulo. E tem uma cláusula a pedido do próprio Muricy que ele não pode ser técnico de São Paulo. Ou seja, já se prevenindo dos dirigentes que certamente vão tentar encher a cabeça em algum momento de crise, encher a cabeça dele para ele tentar assumir o time. Então, em contrato, em cláusula de contrato, que ele não pode ser técnico de São Paulo. Intervalo, já voltamos. Zé, diga. O ouvinte Darlan Sampaio mandou aqui na nossa live do Face o seguinte: acho que o José Aldo e o Luiz Magno são gremistas, diz no site do Milton Neves. Mesmo eu sendo colorado, acho grandes profissionais. Obrigado, Darlan Sampaio. Só gostaria de saber qual é a fonte do Milton Neves. Furou a fonte do Milton Neves, Magno? Pois é, eu não sei. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, mas eu não sei. Algo me diz que tem uma parte errada disso aqui, mas vamos lá, né? Abraço pro Milton. Pode ser que tenha 50% certo, 50% errado, pode ser que tenha 100% errado, enfim. O Lucas Silva estará no banco. Há chances do Renato escalar o tripé com ele, Matheus Henrique e Darlan, se não contar com o Jean-Pierre? Pergunta o Alberto do Morro da Cruz. Testou sábado, né, contra o Goiás. Até teve coletiva do Diogo Barbosa, confesso que não ouvi porque tô no ar e ela, se já ocorreu, foi durante o programa. Mas a minha pergunta foi justamente o que muda para os laterais se o meio-campo tiver nessa configuração, diferentemente do que o Grêmio vinha jogando, com o meia mais central e os dois volantes mais alinhados atrás. Agora é uma possibilidade, só que se não jogar o Jean-Pierre, eu creio que ele vai de Pinares.
Eu também acho que ele vai de Pinares. Eu acho que ele vai de Pinares também, embora eu fosse com esse tripé aí. E falaste do Diogo Barbosa agora. Eu lembro que na semana passada, quando a gente estava projetando o Grêmio, e o Vitor Ferraz jogaria, como de fato jogou, eu disse que acho que na lateral direita está o menor dos problemas do Grêmio. Vitor Ferraz, Orejuela, os dois são muito bons. E quando voltar, o Leonardo Gomes é muito bom também. Agora, há alguns jogos que se desenham para determinados jogadores e outros jogos que se desenham para outros. Eu achei correta a colocação do Vitor Ferraz no jogo da ida. E eu acho que o jogo de amanhã tem mais a cara do Orejuela. O que eu acho, de novo, que não vai acontecer. Porque o Renato ele botou na cabeça que quando joga o Diogo Barbosa é o Ferraz do outro lado. Mas para mim o jogo de amanhã, por aquilo que o Grêmio precisa, para mim tem mais a cara do Orejuela do que a cara do Vitor Ferraz. Ele pode durante o jogo, se bem que lateral só troca quando machuca, né? Mais ou menos, o Renato tem feito um rodízio dos laterais. Não, e daqui a pouco na necessidade, jogo, né? Pela característica do Orejuela, ele pode entrar sim durante o jogo. Mas eu concordo, Cristiano, eu iria com o Orejuela desde o início. Aliás, talvez seja das posições em que menos há diferença. Existem diferenças muito grandes de característica, mas eu digo de capacidade, de qualidade, eu acho que ambos regulam mais ou menos. Só que, no geral, eu optaria pelo Orejuela como titular do Grêmio. Deixa eu só confirmar, dar uma informação aqui. A coletiva do Alessandro Barcelos, que seria às 18 horas, após o término da apuração, passou para as 21h30. Viu, Carlos Guimarães? Coletiva do Alessandro Barcelos. Tudo certo, é ao vivo. Boa sorte, tu tá com a marca. Grava a vinheta de deixa. Não tem problema. O dia que eu reclamar de serviço, meu camarada. Coletiva de vencedor ou de perdedor, no caso, já vai ter uma coletiva. Mesmo em caso de derrota? Um perde, outro ganha. Sim. Alguém fala. Sim. Certo? Ao menos em tese, nessa eleição do Inter tem tanta coisa de perna pro ar que eu já nem sei se um perde e outro ganha. Na política partidária, normalmente os dois candidatos, o derrotado cumprimenta o vencedor e vice-versa. Sempre mas não vai acontecer isso no Inter. Vai acontecer que o vencedor fala, o derrotado não vai falar. Aquele que perder entra com uma liminar de madrugada e tal. Bom dia, o Zé. O derrotado vai mandar mensagem de áudio. Parabéns. Bom dia, Zé Aldo. Manda um abraço pro Guimarães. Nos cruzamos ao lado do Correio ontem após o programa. Claudemir. Ô, Claudemir, um abraço ali na Siqueira Campos, ele me chamou. Um abraço. Valeu. Daniel Menezes te controla. Ele disse que o Grêmio vai passar pelo Santos e que o Cuca, aquela coisa. Olha só, o Grêmio pode passar pelo Santos? Claro que pode. Agora, eu acho que é mais fácil o Grêmio passar pelo São Paulo. Ainda mais que o São Paulo corre risco de não ter o Luciano, que é ex-Grêmio, que tá fazendo gol pra Chuchu lá no São Paulo. Eu acho que é mais fácil passar pelo São Paulo, ir pra final da Copa do Brasil. E vou dizer mais, dos 4 que estão na semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio é o grande favorito. É mais fácil do que passar pelo Santos. E que dirá então ganhar a Libertadores. Eu acho que a dificuldade do Santos é o resultado construído na ida, que vai obrigar o Grêmio a fazer gol sem o Jean-Pierre, ou com o Jean-Pierre em condições menores do que ele estaria. E o jogo ser na Vila Belmiro é sempre aquela coisa assim, a Vila Belmiro ainda é um local que o Santos se vale, mesmo sem torcida. A questão não é a torcida, a questão é o cenário, tá? Ainda tem isso, tá? Então eu acho que, eu não sei se vai ser fácil contra o São Paulo, porque o São Paulo é um time muito bem armado, mas o São Paulo tá muito bem armado para aquela competição de longo de fôlego, né? Que é o campeonato de pontos corridos. Eu acho que é pedreira em tudo que é lado, e mais pelo resultado que obriga o Grêmio a marcar gol. Eu acho que, aliás, falaram do Cuca, o marcar gol também tem uma pegadinha, mas enfim. Acho que o jeito de jogar, independente de ser time melhor ou pior, tá? O jeito de jogar do São Paulo é um estilo de jogo que o futebol do Grêmio casa melhor. Eu consigo ver o estilo de futebol do Grêmio controlando o jogo do São Paulo. Agora, o estilo de futebol do Grêmio é um estilo de futebol que tem dificuldade contra o jogo do Santos. Porque o Santos tem como seus pontos principais justamente aqueles que são dificuldade no Grêmio. Enquanto que o São Paulo eu consigo,
Tanto é que no enfrentamento entre eles, embora o São Paulo tenha mudado muito de lá para cá, o Grêmio também, o Grêmio foi bem melhor que o São Paulo no Morumbi. E nos enfrentamentos recentes contra o Santos, o Grêmio perdeu na Vila e empatou na Arena jogando menos. Então eu acho que esses jogos até comprovam essa impressão que eu tenho de que o estilo do Grêmio ele casa melhor contra o estilo do São Paulo. O fato é que o jogo daqui, o empate daqui, criou uma situação de indefinição, de incerteza. Por exemplo, nós temos hoje um outro jogo, que é o jogo do Palmeiras com a equipe do Libertad, onde se define o primeiro semifinalista da Copa Libertadores da América. O Palmeiras teve uma atuação ruim lá, mas volta com um empate com gols. E não se tem a mesma projeção, por exemplo, que se faz de Grêmio e Santos. A gente vê, Zé. Aí que a gente vê a diferença. O Palmeiras jogando mal não perdeu. Ou joga bem, goleia. Mas o placar é o mesmo do Grêmio e Santos. Mas os adversários são um pouco diferentes, né, Zé? Exato. Em peso, em característica de jogo. O Corinthians andou subestimando os paraguaios há algum tempo e acabou se lascando. Mas... 2 vezes contra o Guarani. O Corinthians não é parâmetro esse ano. Esse ano não. Eu tenho um sentimento que o Palmeiras é favorito, mas já bem menos do que eu, pelo que vi do primeiro jogo. O placar, como eu disse, o placar é o mesmo. É por isso que eu não dou o jogo assim como favas contadas, nem pro Palmeiras se classificar hoje, nem pro Santos amanhã, entendendo. É aquilo que a gente estava conversando agora, mais cedo. O placar é o mesmo. Agora, é claro, existe uma diferença técnica muito maior de Palmeiras e Libertad para Grêmio e Santos. Em Grêmio e Santos é muito mais equilíbrio. Nada impede, por exemplo, que o Libertad venha a São Paulo. É que num jogo de mata-mata as coisas assim, são ainda mais dinâmicas do que são geralmente no futebol. Se o Libertad vem a São Paulo e consegue fazer 1-0 cedo, muda completamente o panorama do jogo. Porque se imagina o Palmeiras tomando a iniciativa, Palmeiras fazendo 1-0, daqui a pouco fazendo o segundo e aí tranquiliza. Só que se o jogo começa numa escapada, ou bola parada, ou escanteio, falta, o Libertad faz 1-0. Aí muda. Vale o mesmo pro Grêmio amanhã. Esse cenário que a gente está tentando, do Grêmio tomando a iniciativa, do Grêmio indo para cima, do Grêmio precisando desse gol logo cedo, imagina se o Grêmio consegue 5 minutos abrir o placar, 1-0. Aí muda. Aí é o Santos que tem que jogar. E aí tudo aquilo que se encaminhou nesse confronto de 90 minutos em Porto Alegre, mais minutos iniciais em Santos, reverte. Porque aí a vantagem passa a ser do Grêmio e o Santos terá de fazer 2 gols. Porque 1-1 é pênalti, também não garante classificação. Então, num cenário de mata-mata, tudo muda drasticamente em muito pouco tempo. Orestes. Eu acredito assim, que quando a decisão, jogo desse quilate, uma decisão que vale vaga para a próxima etapa, é entre clubes do mesmo país, do quilate de Grêmio de Internacional e de Grêmio de Santos, eu acho que aí o grau de dificuldade aumenta para cada um. O pessoal já se conhece, já tem a rivalidade histórica entre eles. Eu acho que aí complica também para ambos os lados. É mais difícil. Bem, nós estamos falando sobre Grêmio, sobre Palmeiras, sobre as definições da Libertadores, e há também definições lá na Europa. As oitavas de final da Liga dos Campeões já tem os confrontos definidos. Eu não sei se vocês chegaram a observá-los. Tem um confronto de Sim, foi ontem de manhã. Barcelona e PSG, um confronto que é... Eu tô acompanhando, voltei a acompanhar recentemente aí alguma coisa de futebol europeu, e o Barcelona não tá jogando bem, né? O Campeonato Espanhol é liderado pelo Real Sociedad, depois o Atlético de Madrid. Aliás, o Celta de Vigo, com o Kudê, saiu da proximidade do rebaixamento, já ocupa o meio de tabela. Ontem tocou 4-0. 3 vitórias seguidas, ontem tocou 4-0. No Cádiz, e é o 10º colocado. Ele arranjou um esquema lá, o mesmo esquema que jogava aqui. No campeonato inglês, o Manchester City e o Manchester United fizeram um clássico muito ruim, são 8º e 9º, e a liderança é de José Mourinho. Trabalho espetacular do português. Espetacular, o Tottenham voltou a jogar muito bem. É favorito na Europa, segundo alguns. Jogando muito bem, José Mourinho. Os confrontos são Borussia Mönchengladbach e Manchester City,
Lazio e Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Chelsea, Leipzig e Liverpool, Porto e Juventus, Barcelona e PSG, Sevilha e Borussia Dortmund, Atalanta e Real Madrid. São esses os jogos. Então na Inglaterra a liderança do Tottenham, que tá muito bem. Na Itália o Milan volta a liderar, depois de muito tempo. Para mim o time mais interessante da Itália não é mais a Juventus, é a Inter de Milão. Acho a Inter de Milão muito bacana de se ver jogar, mas é o Milan que lidera. Um time bem médio, lidera o campeonato italiano. A toda poderosa Juventus é a segunda colocada, se eu não me engano. Então tem algumas surpresas pintando no continente europeu, e eu tava lendo algumas coisas de um ano diferente. O índice de, olha só como é importante calendário. Às vezes a gente fala assim que é bobagem calendário, né? Tem muita gente que debocha do assunto calendário, né? Grande Gutierrez Sanches, não, mas não é tu. Vamos ver se tu vai captar. Eu? Não, tu não, mas capta minha mensagem, porque a gente entendi. A gente falou sobre isso na redação esses dias, tá? Tu captou, né? Sim. Calendário não é bobagem, não é bobagem. O calendário é extremamente importante. Aumentou o índice de lesões em jogadores nos campeonatos europeus. Todos estão com mais lesionados, mais jogadores machucados. Aumentou o índice de lesão muscular em todos eles, e tá tendo discrepância de tabela. Esse ano, né? Só não, claro, esse ano porque não tem pré-temporada. Né? E tá tendo discrepância de tabela, por exemplo, tá? Olha só o fenômeno que a gente tem, já começa a abertura, ok. Quem lidera na França não é o Paris Saint-Germain, é o Lille. Quem lidera na Espanha não são Barcelona e Real Madrid, é o Real Sociedad. Quem lidera na Inglaterra não são United, City, Liverpool, Chelsea, é o Tottenham. Quem lidera na Alemanha não é o Bayern de Munique, é o Bayer Leverkusen. E quem lidera na Itália não é a Juventus, é o Milan, que é um time mediano. É o Sassuolo. Sassuolo passou para segundo, né? Tá. Isso aí. E na Alemanha o Borussia Dortmund acabou de demitir o treinador. Tomou 5. Demitido, tomou 5 em casa, foi desligado do clube. Tomou 5. Milan, Inter, Nápoles, Juventus, Sassuolo, Roma, os 6 primeiros. Ah, tá. A Inter é a segunda, mas a Inter pra mim é o time mais legal da Itália hoje. De se ver Olha jogar. só, ainda sobre calendário, tá? É importantíssimo o calendário. Que eu gosto bastante e acho fundamental. A CBF divulgou, e aí uma pataquada da Confederação Brasileira de Futebol. Ela divulgou o desdobramento das próximas rodadas do campeonato, e aquela rodada, dia 1º é uma sexta, né? Então aquela rodada dos dias 2 e 3 de janeiro, aquele final de semana, ela colocou como se não tivesse jogos. E colocou uma rodada de campeonato brasileiro para o meio de semana, dos dias 5 e 6 ali. Ela só esqueceu 2 coisas muito importantes. A próxima fase da Libertadores terá pelo menos 1 brasileiro. E provavelmente 2. Um porque ou o Santos ou o Grêmio vão passar. Então isso é evidente, vai ter um brasileiro. E como o Palmeiras também deve passar, já será o segundo. Então esses brasileiros vão jogar na Libertadores, porque a data da Conmebol está definida no dia 6. Então a CBF vai precisar antecipar para o final de semana do Ano Novo os jogos de pelo menos 2 times do Campeonato Brasileiro. Ou Santos ou Grêmio, aquele que passar, e mais do Palmeiras, se ele passar também. Então, gente, calendário é fundamental pra gente ter uma qualidade no jogo que a gente tá assistindo, tá? Esse ano a Europa tá provando sem uma pré-temporada extensa. A pré-temporada é importantíssima. Tá, mas qual é a nossa prioridade do calendário? Sempre foram os estaduais? Claro. A gente limpa o início da nossa temporada. Claro, agora ainda tem Libertadores iniciando e tal, mas a gente praticamente limpa o calendário 2-3 meses para que somente os gloriosos estaduais sejam disputados. Só preciso fazer um esclarecimento absurdo, aqui. Cara. É importante isso. Eu vi que aqui o promotor, meu querido amigo Eugênio Paes Amorim, ele se manifestou no nosso chat do Facebook. Ele disse assim: que mentira é essa sobre o meu filho jogar no Internacional? O meu filho nunca jogou no Inter. Jornalismo sério não admite fake news. E qual o interesse em me queimar? Eu estou entrando somente agora no Inter e querem me expor. Mais respeito, mostra jornalismo de verdade. Querido Eugênio Amorim. Não, só um pouquinho, desculpa. Com todo respeito.
promotor Eugênio Paes Amorim, o senhor poderia ser um pouquinho mais calmo e mais educado, porque não, mas ninguém ele é assim faltou mesmo. com a educação Ele com o é assim senhor. mesmo. O senhor está, ninguém, e não é crime ter filho jogando na base do Internacional. Se o senhor vai entrar com esse clima bélico no Conselho do Esporte Clube Internacional, recomendo que não entre. Um pouquinho mais de educação. Ninguém disse, o senhor não cometeu nenhum crime. Qual é o crime em ter um filho na base? Não é o caso do senhor. Sim. Teve um equívoco. O senhor está aqui como número 4, 1, 2, 3, número 5 na chapa 15 para entrar no Conselho do Inter e vem com uma esparrela dessas, não, uma patada dessas. Olha, o promotor, com todo respeito, se for entrar com esse clima, não entre, promotor, não entre. Deixa eu dizer uma coisa. E outra coisa, promotor Eugênio Paes Amorim, por favor, o senhor acha que tá, olha, sabe, mas quem cometeu, eu não, o erro de informação. Mas não é erro, não teve erro. O que tu disse foi, acho que o filho jogou na base. Não teve nenhum erro de informação. Entre uma outras lembrança. coisas, isso, foi só uma colocação de uma curiosidade. Entre outros, Martin Carvalho, filho do Fernando Carvalho, jogou na base do Inter. Qual é o problema? Nenhum. Jordano Pífero, filho do Vitório Pífero, jogou na base do Inter. Qual é o problema? Nenhum. Não tem rigorosamente nenhum problema nisso. O filho do Otávio Rojas, que também é conselheiro, jogou. Não é crime, promotor Eugênio. Como é que é o nome dele? Esse paralelo eu me confundo, eu tô ficando velho. Não, é que ele tá dizendo. Como é que é o nome do cara aqui? Promotor Eugênio, promotor Eugênio Paes Amorim. O senhor deveria ser um pouco mais educado, promotor. Mais educado ao se referir, não teve nenhuma fake news. E se o senhor vai entrar no Conselho do Internacional, o Conselho já tá, olha, já tá uma porcaria, então. Já tá uma porcaria em clima bélico. O senhor vai entrar com esse pensamento, recomendo que o senhor não entre. Se o senhor for entrar assim, acho que não vai ser legal. Promotor, um pouco mais de educação, promotor. Ninguém cometeu crime nenhum em dizer, olha, parece que o filho joga. Agora, o senhor tem vergonha de daqui a pouco seu filho jogar na base do Inter, aí é outro papo. Não, que ninguém disse que joga na base do Inter. O promotor tá insistindo aqui. É assim, ó. Como ele colocou como eu me dou com o promotor, e te dá com o promotor? Mas olha, essa amizade aí eu abro o olho, velho. Me dou bem com o promotor, ele faz uns júris numa das varas do júri de Porto Alegre, e às vezes as pessoas até vão lá porque os júris do promotor sempre pegam fogo, né? Pegam fogo. Ele gosta dessa coisa assim, colérica. Como vocês se gostam, vocês pagam pau um pro outro, né? O Guimarães, vocês gostam. Saca, não vai pagar pau, não é? Não entra nessa, cara. Não tô entendendo, mas assim, ó, vamos lá. Então eu tenho uma boa relação com... Se tu for dizer aquilo que tu disse fora do ar, é melhor não dizer. Eu tenho uma boa relação com o promotor e certa ocasião... Por teu bem. Nós conversamos com ele... por conta de como eu tinha uma relação boa com o promotor e com um empresário, nós até chegamos a marcar, vamos almoçar com ele e tal, porque o menino do promotor na época estava jogando, acho que no São José. Eu tinha essa impressão. Eu tinha essa impressão que ele tivesse jogado no Inter. Qual é o problema? Mas não. Agora ele vem com 4. Não, mas tá corrigido. Com 4 pedras na mão. Se enfureceu, mas tá corrigido, então. Vocês têm vergonha do filho jogar bola? Não sei qual é que é. Não tem. Mas que isso, cara? Olha, o fake promotor, vai ter uma dose de educação que... Não, ele mal educado. E com todo respeito, perdemos tempo demais com esse assunto também. Não, mas eu acho que a gente nunca perde tempo. Ele está nos ouvindo, é nosso ouvinte, merece todo o nosso respeito, como qualquer ouvinte. Sim, ele deveria respeitar também. Eu tenho dúvidas sobre esse como qualquer ouvinte, mas tudo bem. Eu acho que essa etiquetinha que vem... Bom, eu falo por mim, né, Carlos? Claro, sim, eu falo por mim. Mas é tu que tá comandando os ouvintes aí. Eu falo por mim. Se fosse, eu acho que os ouvintes todos são dignos de respeito, independente de... mas se ele fosse outra... Deixa. Como tu tem tentação a isso, né, Carlos? Eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu gosto de outro tipo de gente. Ô, Zé. Só isso. Assim, eu não julgo as pessoas por preferências. Ô, Zé. Assim. Zé, fala, Magno. Tu só disse que tinha uma vaga lembrança dele ter jogado na base do Internacional. Se não jogou, ponto. Não jogou, tá esclarecido. Não precisa o promotor vir com 75 pedras na mão, até ameaçando de processo ali naquele recado que acabei de ler. Não vi isso. Ameaçou de processo? Não vi. Sim, pode ler o recado ali. Bom jornalismo poupa processos, algo nesse sentido. O promotor. Cuidado com esse músculo pulsante do lado esquerdo do peito, promotor. Só se confundiu, ponto.
Deu então, Ulisses. A promotora vai processar por... Deu Com então. todo respeito. Passaram bem, Então, volta amanhã. Um abraço. Responda. O menino era bom de bola ou não? Eu não vi jogar, Horácio, eu não conheço, mas enfim. Não, é melhor nem falar, senão tu vai tomar um processo aí, nós não, vamos ser não. tudo processado. Bem, obrigado, gente. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Tchau.